Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos começar os nossos trabalhos desta tarde. Vai ser uma longa tarde de trabalhos, em duas audições conjuntas entre a Comissão de Ambiente e Energia e também a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. E começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão. Vamos juntos co-presidir esta primeira audição e também a segunda audição. A primeira audição será feita com o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, Dr. Nuno Lacasta, e também com o coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo e Avaliação do Tráfego Noturno no Aeroporto Humberto Delgado, aqui em Lisboa, sobre medidas para mitigar o ruído do tráfego noturno no Aeroporto de Lisboa, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Eu queria convidar o PSD para fazer a primeira apresentação, mas queria também dizer desde já a todos os senhores deputados que vamos ter esta audição. Dentro de 1h30 aproximadamente teremos a audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Ministro das Infraestruturas sobre os limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo, a requerimento do PAN. E depois queria recordar pelo menos os senhores deputados da Comissão de Ambiente e Energia que continuamos os nossos trabalhos com a reunião ordinária, em princípio aqui na Sala Dona Maria, aqui perto da Sala do Governo, muito próximo aqui da Sala do Senado. Por isso, começo por dar a palavra ao requerente, o Grupo Parlamentar do PSD, que terá 3 minutos. Dando as boas-vindas aos nossos convidados, quero dizer-lhes também que na sua intervenção inicial terão cada um 10 minutos para fazer a sua apresentação. Depois cada grupo parlamentar terá 4 minutos para fazer a sua intervenção e os deputados únicos 3 minutos. E os requeridos terão 15 minutos cada um para fechar esta primeira audição a requerimento do PSD sobre voos noturnos. Queria dar a palavra então ao PSD para começar esta intervenção. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente também da Comissão de Economia. Cumprimento os nossos convidados de hoje, representantes da APA e do Grupo de Trabalho para o Estudo de Avaliação do Tráfego Noturno no Aeroporto Humberto Delgado. O requerimento que o PSD apresentou para a audição destas duas entidades prende-se com uma problemática que tem vindo a ser tratada na Assembleia da República a pretexto de várias questões mais particulares, mas que no conjunto consubstanciam uma preocupação global relativamente ao impacto do funcionamento desta importante infraestrutura aeroportuária localizada dentro da capital, o impacto que ela tem para a comunidade, para muitos milhares de pessoas que diariamente são afetadas pelo funcionamento desta infraestrutura. Ora, na sequência desta preocupação, entendemos que, por razões complementares, a APA e o Grupo de Trabalho, entre outras entidades que nós já ouvimos e que iremos ainda ter a oportunidade de ouvir, podem, com a informação que vierem prestar a estas duas comissões, à Comissão de Ambiente e à Comissão de Economia, podem contribuir para o esclarecimento e para o trabalho que os deputados pretendem fazer. Como eu disse, o que nos preocupa sobretudo é o impacto perante centenas de milhares de pessoas que são afetadas e com as consequências dessa atividade, consequências para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida tendo nós a consciência de que a importância económica do funcionamento desta infraestrutura é muito relevante para o país, não é menos verdade que é obrigatório conciliar esse contributo para a economia desta infraestrutura com o bem-estar das pessoas, que são a primeira e a última razão também da nossa atividade. E, portanto, a nossa preocupação é como encontrar o equilíbrio entre a importância do funcionamento desta infraestrutura e o direito ao bem-estar das pessoas. E é nessa medida que nós quisemos ouvir estas duas entidades, sendo que, por um lado, a APA acompanha em permanência, até por obrigação legal, o impacto, nomeadamente no que diz respeito
que é aquilo que nos importa aqui relativamente ao ruído provocado pelo aeroporto, e depois já lá iremos a esses aspectos, e, por outro lado, o grupo de trabalho que foi constituído por iniciativa do Governo, que produziu um relatório que nós reputamos de muito importante, e também pelo facto deste relatório ser importante, entendemos que no passado recente, e termino já, Sr. Presidente, no passado recente, iniciativas que foram discutidas aqui no Parlamento que propunham restrições à operação do aeroporto não deveriam ser tomadas sem antes este relatório ser devidamente considerado e, portanto, também a pertinência da audição deste grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa, que fez a apresentação em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e agora vou convidar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho para o estudo e avaliação do tráfego noturno do aeroporto Humberto Delgado, o arquiteto João Brilhante, para utilizar os 10 minutos. Sei que tem uma apresentação e eu vou ser muito estrito na utilização dos tempos. Como disse, vamos ter uma longa tarde de trabalho. As duas comissões vão ter longas tardes de trabalho, por isso vou ser bastante estrito, mas tenho até 10 minutos para fazer esta apresentação. Sr. Arquiteto, tem a palavra. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Tenho aqui uma apresentação para tentar sumarizar qual foi o trabalho do Grupo dos Voos Noturnos. Portanto, nós tivemos uma primeira apresentação já em dia 14 de julho, mas devido à restrição de tempo eu tentarei ser breve. Portanto, o grupo de trabalho teve um mandato específico, portanto eram 4 pontos: identificar as medidas necessárias para acabar com os incumprimentos dos limites dos 91 voos noturnos, refletir em torno da possibilidade dos impactos da redução dos 91 voos noturnos, possibilidade de estabelecer um período noturno específico com restrições mais severas e, por último, estudar medidas de layout e operacionais que contribuam para a redução do ruído. Portanto, este grupo de trabalho tinha a constituição de 8 entidades, estão aqui expostas, tentando avançar um pouco. O grupo de trabalho teve 5 fases, portanto, a primeira era o recolher de toda a informação. Trata-se de um assunto bastante complexo que teve um processo de avaliação de muita informação. Segunda fase, com audições aos stakeholders, estamos a falar de companhias aéreas e entidades representativas. Terceira fase, elencar de todas as medidas que seriam viáveis para a problemática que temos em mãos. E fase 4, avaliação dos impactos das medidas. E 5, elaboração de conclusões e recomendações. A entrega do relatório foi no dia 7/7 de 2022 e foi entregado aqui à Assembleia da República no dia 3/8 de 2022. Portanto, explicando a estrutura do grupo de trabalho. O grupo de trabalho dos voos noturnos, ou seja, realizou um estudo técnico das medidas de mitigação do ruído e passou a definir cenários e preparar uma base de dados, sim, ou a ADB, que é a base de dados de todos os voos, com toda a informação, que alimentaria depois uma empresa especializada, que foi necessário uma contratação para este trabalho mais especialidade, que tinha já informações reais sobre o aeroporto Humberto Delgado, para calcular todas as isófonas. As isófonas são linhas com a mesma pressão acústica, ou seja, definidas numa planta da cidade. Depois foi feita uma análise da população afetada por essas isófonas, que por sua vez passou para o CITUR, que é um conjunto de universidades e indicado em termos de desenvolvimento de conhecimento. Portanto, temos um modelo de cálculo baseado em estudos relevantes da especialidade, fizeram toda essa revisão da informação e depois introduziram uma base de cálculo numa análise de custo-benefício. Aí sai um relatório e com valores, ou seja, numa base de euros por cenário. Isto alimentou as conclusões do grupo de trabalho e o relatório final. Foram feitas 57 reuniões do grupo de trabalho, 9 reuniões com entidades externas, portanto estamos a falar de TAP, SATA, EasyJet, Ryanair, e também com entidades representativas, a APTA, RENA e a IATA. Queria-vos falar aqui um pouco da abordagem equilibrada que estamos mandatados a fazer em qualquer alteração em termos de ruído num aeroporto. Portanto, nós temos uma abordagem equilibrada vinda tanto da Comissão Europeia, tanto da ICAO, e que se reflete em 4 níveis. Portanto, nós temos a redução do ruído na fonte, temos o ordenamento e gestão do território, procedimentos operacionais e restrições de operação. Somos mandatados de
avaliar todas as alternativas e medidas nos 3 primeiros níveis antes de ir a qualquer restrição da operação. Este quadro indica um pouco a complexidade de todos os temas, portanto, foram feitos 4 grupos de cenários, não aparece neste aqui, não aparece neste ecrã, 4 grupos de cenários e foram estudados 15 cenários. Em termos de medidas, que está aqui no eixo do X, de X1 a X8, foram as 8 medidas implementadas com efeitos combinados, portanto, avaliados em adição às outras medidas. Os resultados apurados, ou seja, foi feito aqui um estudo e uma avaliação, ou seja, os primeiros cenários, ainda voltando ao cenário anterior, ao slide anterior, foi feito primeiro uma análise das propostas que foram feitas aqui por alguns grupos parlamentares, que era o night curfew, portanto, o encerramento do aeroporto da meia-noite às 6. Esse foi o primeiro cenário estudado. Os segundos cenários foram reduções de capacidade, portanto, reduzindo a capacidade em 20% e alguns estudos nesse sentido para avaliar quais é que seriam os impactos. E num terceiro grupo seria a implementação de melhoramentos operacionais. E aí encontramos o melhor equilíbrio de custo-benefício, como vão ver. Em termos de análise de todos os cenários, como podem ver aqui, estão todos os cenários elencados. Temos os benefícios líquidos e os custos líquidos. E depois um saldo de custo-benefício. Os primeiros cenários, como podem ver, o que está a negativo, ou seja, dá um impacto, o cenário número 1, por exemplo, que é o hard curfew, ou seja, restrições operacionais da meia-noite às 6, teriam um impacto de perto de 630 milhões de euros durante um ano, o que é francamente desvantajoso. Neste sentido, foram-se avaliando outros cenários que se chegou aqui às medidas e ao cenário 7, que é o cenário que é mais equilibrado. Portanto, é um cenário que equilibra as forças em presença dentro do aeroporto e da envolvente da população. Este cenário indica 4 medidas, um período de exclusão do ruído, este sim, ou seja, da 1 às 5, a segunda, a imposição de restrições a aeronaves em gerações mais antigas, portanto, temos aqui a utilização de aeronaves mais recentes que têm um impacto muito grande em termos de benefícios para todo este estudo que temos aqui em mãos. A terceira seria a obrigatoriedade de cumprir um procedimento de DNA-DP1. Eu já vou explicar o que é isto. É um procedimento técnico, assim como a quarta, que é uma rota alinhada com a pista após a descolagem. Utilizando outra vez a abordagem equilibrada da ICAO, aqui temos uma medida localizada na área número 1. Na parte número 3 temos 2 medidas, portanto isto um pouco para entenderem todo o trabalho que foi feito. Em termos de medidas, o hard curfew da 1 às 5 ou seja, nós temos aqui um gráfico em cima, a laranja, que é um gráfico de 2019, e em baixo a azul o gráfico que é uma semana típica de 2022. Esta medida visa não existirem voos coordenados neste período. Mas, e é preciso fazer aqui uma ressalva, que tem que haver sempre uma garantia de segurança. Este aeroporto é um aeroporto de referência para qualquer problema que aconteça em voos de rota que passem por cima do espaço aéreo nacional e, portanto, tinha que estar, de alguma maneira, ativo para assegurar esse ponto. A segunda proposta, e esta é muito importante de apresentar, nós temos aqui 2 gráficos, o da esquerda é o da Airbus, que com a mesma aeronave, com a mesma especificidade, há uma redução da isófona, portanto da curva com a mesma pressão acústica, de sensivelmente 50%, o que é fantástico na envolvente do aeroporto, uma das medidas que dá mais impacto dentro deste estudo. À direita também a Boeing tem os mesmos resultados, não vale a pena estar a falar, mas dá para entender as curvas de ruído para cada aeronave, sendo ela até sendo maior do que as anteriores. O NADP1 é um perfil de descolagem, portanto é um perfil que é mais vertical, o que vai fazer com que as isófonas e o perfil e a pressão do ruído seja mais perto do aeroporto, e isto terá impactos depois no final. Por fim, temos a última medida, que tem a ver com
a utilização de as rotas. Portanto, o que estamos a ver aqui, as linhas azuis, foram todas as rotas que foram feitas em 2019. O que é proposto é que esta rota seja feita a linha branca, que é durante 4 milhas náuticas, a aeronave tem que seguir sempre o mesmo perfil, e isto vai ter algum impacto aqui nas isófonas. Estas isófonas, eu estou a correr um pouco contra o tempo, mas tentei ser breve. Estas isófonas, ou seja, este é o limite de 55 decibéis que temos a regulamentar. A linha vermelha é a linha de 2019 sem qualquer medida, e a linha azul é a linha do cenário 7, portanto, com todas as implementações. Eu chamo aqui a atenção para uma redução nos 55 decibéis, de uma redução, se não me engano, de 32%. E isto é bastante significativo. Se repararem ali na Santa Iria da Azoia, há uma área urbana que fica fora da pressão acústica. Este estudo, ou seja, este é um segundo estudo que é feito da meia-noite às 6, é um estudo mais técnico, que é para ir de encontro à portaria que hoje rege os voos noturnos. E como podem ver, há aqui uma redução de perto de 40%. Eu não consigo ler aqui exatamente, mas é por aí. Em relação aos incumprimentos, os incumprimentos nós tivemos em 2019 um conjunto de 7.790 movimentos anuais. Eu não sei se eu posso, eu estou mesmo a acabar, se me puder dar... Sr. Arquiteto, eu dou-lhe tempo, mas o Sr. Presidente da APA disse que até lhe cedia algum do tempo, por isso entre os dois, se gastarem 20 minutos, seria bom para todos, desde que consigam explicar aquilo que têm para nos explicar. Ok. Portanto, em termos de incumprimentos, temos, em 2019, deram 7.790 movimentos no período noturno. 4.694, portanto, esta parte mais escura, tem em slot noturno. A parte mais colorida são, segundo a legislação que temos dos voos noturnos, são enquadrados na força maior ou não elegível. Por fim, temos 1.193 voos que são possíveis de incumprimento. É importante dizer aqui que, em termos de resolução desses 1.193, há uma grande parte deles que se resolve nos primeiros 15 minutos, portanto estamos a falar de perto de 30%, e chegamos a perto de 80% na primeira hora. Portanto, isto é importante para enquadrar todas as outras medidas que temos em mãos. As ações propostas, e aqui sim, ou seja, melhorar a comunicação com todos os stakeholders, portanto, tentar criar uma interação entre todos os stakeholders para que se evitasse todo este problema dos incumprimentos. Portanto, nós estamos a falar de uma infraestrutura que está a trabalhar no limite da sua capacidade, e qualquer disrupção pode causar o efeito bola de neve que depois entra dentro do período noturno. O número 2, temos o desenvolvimento da capacidade operacional da pista e reestruturação do espaço aéreo. É necessário criar mais espaço aéreo para processar tantas aeronaves, e esse é um dos gargalos que nós temos para ter uma infraestrutura que não é com níveis de pontualidade muito baixos. Em terceiro, o estudo da capacidade de todos os subsistemas, portanto, dentro do aeroporto há vários subsistemas, e é necessário estudá-los para saber onde é que estão os gargalos para poder atuar sobre eles. Número 4, temos aqui uma ferramenta que é da Eurocontrol, que é a atribuição de códigos de atraso. É necessário estudar como é que tudo está a ser feito em Portugal e, de certa maneira, utilizar essa informação para conseguir trabalhar sobre a razão desses atrasos. Temos também o acompanhar o grupo de trabalho. Isto é uma medida mais técnica, mas acompanhar um grupo de trabalho que já existe para estudar os sublimites de atribuição de slots, ou seja, a flexibilidade que temos hoje para distribuir os slots nos 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, e isto é preciso ter aqui algum cuidado neste ponto. Por último, um estudo operacional de transferência do tráfego GABA, é General Aviation, Business Aviation, portanto é toda a aviação executiva, do Humberto Delgado para o aeródromo de Cascais, fazendo assim com que as duas infraestruturas trabalhem exatamente com um tipo específico e assim libertar a pressão aeroportuária no aeroporto de Lisboa. E é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Dr. Nuno Lacasta para a utilização da palavra e tem cerca de 8 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, senhores e senhores deputados, muito obrigado pelo convite. Faz sentido eu intervir a seguir ao arquiteto João Brilhante na medida em que a materialidade de parte do desafio que temos pela frente, que foi elencado inicialmente em termos de equilíbrio entre a utilização desta fundamental infraestrutura portuária e o usufruto e, obviamente, o potencial de trazer turistas e visitantes ao nosso país com o bem-estar das populações, é um tema que vem de trás e é um tema para o qual era imprescindível olharmos para a sua resolução de forma transversal e abrangente. Eu creio que foi isso que o grupo de trabalho conseguiu fazer. A APA integrou este grupo de trabalho e, nesse sentido, decorre que nos revemos inteiramente nas recomendações do grupo de trabalho. Por isso, na minha nota de intervenção inicial, eu farei referência a dois aspectos que têm a ver não tanto com o grupo de trabalho e as suas recomendações, que, insisto, endossamos na íntegra, mas com a matéria que é da nossa competência específica, que diz respeito ao acompanhamento de uma matéria que é complementar a esta, que é, por um lado, a entrega dos chamados mapas estratégicos de ruído por parte das grandes infraestruturas, como é um aeroporto, e, crucialmente, decorrente daqui, de planos de ação, do plano de ação do aeroporto Humberto Delgado. É nisto que tem-se centrado a nossa atividade. E aquilo que farei referência é uma linha de tempo. Acho que faz sentido agora recordar aqui uma série de factos, de dados nos últimos anos. Ora bem, o que é que fazem estes planos de ação? Eles têm que identificar medidas de redução de ruído. Têm que estabelecer como é que isto é implementado, e no caso do interlocutor para este efeito, a ANA Aeroportos, como é que ela própria, como gestora da infraestrutura, implementa as medidas lá previstas, que ela própria propõe inicialmente, e depois vis-à-vis outros operadores, companhias aéreas, etc., e também, obviamente, a navegação aérea. E tem que, obviamente, identificar os benefícios esperados que depois cabe à Agência Portuguesa do Ambiente aprovar ou não. Ora, no âmbito do ciclo de planeamento, que é o terceiro ciclo de planeamento que nos traz aqui hoje, a ANA apresentou um plano de ação para a gestão do ruído entre 2018 e 2023. Aliás, se eu não estou enganado, na legislatura anterior até foi tema de uma ou outra sessão na Comissão de Ambiente para olhar para alguns destes pontos. O plano inicial apresentado pela ANA praticamente não incluía medidas de redução do ruído. Pasme-se. E por essa razão, em maio de 2020, a APA não aprovou o plano de ação. Mas nos termos da lei, isso significava que teríamos que continuar a interagir com esta operadora. E assim fizemos. E nas conversações que se seguiram, a ANA, que foi referindo repetidamente à época que o potencial de redução de ruído das medidas operacionais, recordámos agora muitas medidas operacionais em cima da mesa, se encontrava já esgotado. Isto é, aeronaves novas, cones de aproximação e descolagem, o termo técnico não é obviamente este, seria em todo difícil de fazer implementar, e nós obviamente nunca achámos que isso fosse assim, mas evidentemente estávamos limitados pela competência legal que nos era competida. Mas ainda assim, após a insistência por parte da APA, do Ministério do Ambiente e Ação Climática em geral, a ANA apresentou um programa de reforço de condicionamento acústico de fachadas. Isto é relevante porque esta medida de proteção acústica de edifícios é uma medida que, como veremos no final, e espero que ao longo desta sessão hoje fiquemos cientes que elas são complementares às medidas que ouvimos anteriormente. Elas complementam-se umas às outras, as operacionais e também estas de reforço acústico dos edifícios. E, portanto, foi apresentado esse mesmo pacote de medidas finalmente de tratamento acústico, e aquilo que foi apresentado foi no sentido de se trabalhar inicialmente os chamados receptores sensíveis, isto é, escolas, hospitais, instalações de saúde. Naquilo que veio ser designado pela própria ANA, programa bairro. E, nesse contexto, entendemos que fazia sentido aprovar o plano de ação
mas ainda impusemos uma medida adicional, que já está, aliás, também implementada, que foi a criação de um sítio internet onde, nomeadamente, fosse apresentada em tempo quase real, tecnicamente não é possível fazer em tempo real, também informação sobre os voos que em cada período noturno vão ocorrendo. Uma medida de transparência que achamos absolutamente essencial e que, aliás, diga-se de passagem, aqui e acolá já acontecia noutros países. Portanto, às vezes a vantagem de vir um pouco tarde é que podemos olhar para aquilo que fazem os outros e utilizar, e assim foi mesmo feito. Portanto, as medidas de proteção acústica de espaços fechados passaram por identificação do universo de edifícios a intervencionar, elaboração de um regulamento com a metodologia de elegibilidade destes mesmos edifícios a intervencionar, um formulário de candidatura, tudo isto desenvolvido pela própria ANA, há cerca de 1 ano e meio, aproximadamente. E, obviamente, a componente financeira que lhe estava associada. E, por isso, o cronograma do programa Bairro, integrado no plano de ação do aeroporto Humberto Delgado para o período 18-23, tem vindo a ser desenvolvido e deverá, aliás, prolongar-se para além de 23. O programa contém várias fases. No fundo, eu diria que há uma fase 0, se é que se pode chamar isto, não é? No fundo, porque corresponde à fase destes edifícios sensíveis e depois a componente de edifícios habitacionais, que terá ela própria 3 fases. Como referi há pouco, o plano foi aprovado em 2020, com 34 medidas, mas aquelas que são mais centrais são aquelas que referi anteriormente, em particular esta de proteção acústica de edifícios. Num certo sentido, estas medidas deviam estar, algumas delas já implementadas, mas não estão. E não estão por uma razão que é fácil de entender, porque, entretanto, ocorreu a pandemia. E, por essa razão, desde logo, parou a atividade económica, parou a atividade aeronáutica e, como todos nos recordamos, em 2020 e 2021, o nível de voos, não tenho agora aqui presente, mas caiu inicialmente para quase 0, mas depois foi recuperando muito lentamente. Em 2022, contudo, os valores de atividade aeronáutica já se aproximaram dos valores de 19. E tal como tivemos a ocasião de referir numa audiência anterior, legislatura, o que era importante e o que continua a ser importante é assegurar que, na retoma da atividade aeronáutica, conseguimos aqui fazer um alinhamento entre esta mesma retoma e, lá está, o equilíbrio entre a retoma económica, a retoma aeronáutica e o bem-estar das populações. Por isso é crucial estarem a par e passo, ainda que sequencialmente, se for caso disso, as medidas operacionais que foram referidas anteriormente e as medidas de reforço acústico. Por isso, em reunião recente com a ANA, já no ano de 2023, e sem embargo aquilo que já foi sendo feito, preparação deste programa Bairro, aquilo que acertámos com a ANA foi que, durante este ano, e em particular durante o primeiro semestre, e já vou dar nota no final da importância disto, serão feitos, se tudo correr bem, mas serão feitos, no fundo, as contratações, os protocolos, o que for necessário para efeitos de aplicação de medidas de reforço de proteção acústica aos receptores sensíveis, com vista à sua implementação física a partir dessa altura, expectavelmente durante o segundo semestre deste mesmo ano. Como disse também no início, já está disponível no site internet esta informação sobre movimentos ocorridos no chamado WebTrack, onde que poderão consultar. Nós próprios recentemente fizemos-lo e já fizemos algumas sugestões à própria ANA. Estou mesmo a terminar e para dizer o seguinte, que a componente depois de edifícios habitacionais ficará para, posteriormente, esta primeira fase 0, como eu dizia, no que diz respeito a receptores sensíveis, mas com a publicação, minha última nota, do Decreto-Lei 84A de 2022, 9 de dezembro, estão, permitam-me inserir esta palavra, finalmente previstas contraordenações relativas à não execução de alguma das medidas previstas nos planos de ação. Também foi um tema discutido no passado em que havia esta previsibilidade de planos de ação e tudo mais, mas não havia a componente sancionatória. Enfim, sou formado em ciência política e poderia especular sobre esta matéria, mas abstenho de o fazer. E, portanto, pela primeira vez existe uma moldura penal para aplicar as situações de não cumprimento preconizadas no plano de ação. Por essa razão, se for necessário, não deixaremos a APA de exercer na plenitude as nossas competências que a lei nos comete, nomeadamente as sancionatórias. Terminando dizendo, então, que as medidas de proteção acústica, as medidas operacionais, depois ligam umas com as outras. E por isso é que é importante, aqui termino, volto ao tema do plano de ação,
É óbvio que elas são complementares e aquilo que julgo que será importante fazer nos próximos tempos é assegurar, com base na análise custo-benefício e equilibrada que foi dita anteriormente, em que medida, qual é o âmbito das medidas de reforço de proteção acústica na senda e na sequência das medidas operacionais. Eu creio que é isso que devemos fazer com toda a insistência e objetividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Lacasta. Utilizou todo o tempo e não fez as medidas compensatórias que me tinha dito, disse que ia compensar. Esperamos todos que a APA, no seu dia-a-dia, consiga cumprir melhor do que conseguiu agora na apresentação inicial. Queria dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, para a sua intervenção. Tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Sr. Presidente da Comissão de Economia, excelentíssimos arquitetos João Brilhante e Dr. Nuno Lancasta, sejam muito bem-vindos. Em primeira instância, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinhar que, ao fim de tantas audições a tantas entidades, existem duas notas que gostaríamos de dar. Uma, que é uma conclusão a que chegámos, a única coisa que limitou os problemas de ruído de forma absoluta, a única medida incontestável, a única situação que de facto terminou com tudo isto, foi uma que não foi desejada por ninguém, que foi mesmo a pandemia. Foi o único momento onde nós, suspendendo toda a atividade, conseguimos um pleno que não era por ninguém desejado. Naturalmente que com a retoma daquilo que era a atividade normal do nosso setor da aviação civil, os problemas estruturais que existiam voltaram-se a fazer sentir e a sua tendência de incremento voltou-se a sublinhar. Mas aquilo que vale a pena dizer sobre a vinda do grupo de trabalho aqui hoje e as conclusões que nos apresentaram, prende-se com o facto, pela primeira vez, de forma sustentada, termos um cruzamento de conhecimento entre as partes interessadas, de conhecimento científico, com uma abordagem com medidas concretas para resolver estruturalmente este programa. E aqui dar uma breve nota sobre o seguinte: existem duas dimensões nas quais os voos noturnos têm sido discutidos, que nem sempre são as mais felizes no nosso entendimento, porque para nós o prioritário é aliar aquilo que tem a ver com o direito ao descanso e o ambiente, o desenvolvimento económico e a preservação de um setor fundamental para Portugal, nomeadamente do turismo, mas também das mercadorias, mas também da segurança, e lá irei mais adiante, da segurança, que é fator tão relevante neste setor. E de facto nós hoje temos aqui um conjunto de coisas concretas que vale a pena questionar, e temos um segundo aspecto que também merece destaque, que é o facto de já existir um regime que possa sancionar os incumprimentos de muitas boas intenções que ao longo dos anos várias organizações, várias entidades, vários governos, várias ideologias tentaram colocar em causa. E eu aqui dirigia mesmo uma pergunta ao Sr. Presidente da APA, dizer ao Sr. Doutor em que medida é que o facto de estar munido desta capacidade sancionatória lhe parece assim que pode concorrer para a resolução do problema, ou se quiser, para termos a certeza que vão ser materializadas as boas ideias que hoje aqui nos foram apresentadas. Mas é importante dar uma nota também sobre o seguinte: uma das abordagens que foi tida relativamente aos voos noturnos teve a ver com um período que foi absolutamente extraordinário, porque se os voos noturnos são regulados ou restringidos pela portaria 303A de 2004 ou pelo decreto-lei 293, esse é o problema estrutural que aqui foi adressado, também esta Casa, e a nossa ação é um contínuo, deteve-se algum tempo a analisar o que aconteceu quando da instalação do Top Sky, um sistema de navegação diferente, mais moderno. E acho que é importante para quem assiste a estas audições e para que fique devidamente registado em ato o seguinte: ainda recentemente esta Casa, a Assembleia da República, recebeu um conjunto de entidades para abordar dois incidentes, em 2021 e em 2020, um no Funchal, outro no Porto, onde o facto de termos sistemas antigos tinham permitido que o erro humano pudesse ter criado um incidente. Podia ter sido um acidente, infelizmente não foi, e o Top Sky, que durante 6 semanas acrescentou um problema não estrutural a esta equação que temos estado aqui a avaliar. De facto, nessas 6 semanas, os partidos à nossa direita, à nossa esquerda, todos aduziram que aquele regime excepcional que permitia mais voos noturnos, que o Governo não iria cumprir, e de facto aquilo que se assistiu é que foi mesmo excepcional. Tirando uma semana das 6, cumpriu-se todas as médias, e nessa semana das 6 também foi 1 e 2 dias que basicamente fizeram ali a diferença. Mas a questão com a qual finalizava, para cumprir escrupulosamente o desafio do Sr. Presidente, prende-se com o seguinte, e aqui mais dirigido ao Sr. Arquiteto, com as noções de
se podia explanar melhor em que medida é que o hard curfew vai funcionar e vai melhorar esta situação, e se o facto de haver um período de restrição temporal tão estrito quer dizer que nunca aterraram aviões nessa altura, e depois 2 notas, se podia explicar porque é que o Noise Abatement Department Procedure é tão importante nas descolagens e porque é que aquela questão da pista e da trajetória também é tão relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino com estas notas que me parecem muito concretas para garantir o direito ao descanso destas populações. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Paroa, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra para uma intervenção até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer as apresentações que foram feitas pelo Dr. Nuno Lancasta e pelo arquiteto João Brilhante. Eu há pouco referi e quero começar por enfatizar este facto. Tratam-se de mais de 400 mil pessoas que são diariamente afetadas pelo ruído provocado pelo funcionamento do aeroporto. E dessas são mais de 50 mil que são afetadas acima dos valores legalmente previstos. Esta é, de facto, uma situação insustentável e que só ocorre pelo facto de termos um aeroporto dentro da cidade. A cidade de Lisboa é a segunda capital europeia mais afetada pelo ruído provocado pelos aviões e a situação, de facto, é insustentável e isto só acentua a dificuldade em compreendermos porque é que a solução para um novo aeroporto que alivie desta penalização provocada pelo ruído dos lisboetas, isto justifica a urgência e torna inexplicável estes sistemáticos adiamentos. Bom, o cenário é de facto preocupante e daí a nossa preocupação em trabalharmos este assunto de forma responsável, tendo em atenção o equilíbrio entre a atividade económica e o direito ao bem-estar das pessoas. Das questões que colocaram surgem-me algumas dúvidas, a primeira das quais relativamente à forma como foi considerado o impacto na saúde. Em que medida é que este estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho, como é que considerou o impacto na saúde, sendo que o impacto na saúde é agudo, com problemas que vão desde a dificuldade de concentração até problemas cardiovasculares que estão, aliás, estudados noutras situações em outros aeroportos. E, portanto, essa é a primeira dúvida que nos fica. Em segundo lugar, pergunto se o impacto das medidas propostas ou dos cenários estudados e depois da medida que foi considerada a mais equilibrada, em que medida é que conta com a concretização do tal plano de ação de gestão do ruído do aeroporto Humberto Delgado? Ou seja, se é um pressuposto para a eficácia das medidas propostas, é um pressuposto contar com o cumprimento do plano de ação de gestão do ruído. Em terceiro lugar, e relativamente à proposta que é feita, que no fundo, resumidamente, entre outras medidas, mas aquela que é mais significativa, prende-se com a proibição de voos entre a 1 e as 5 da manhã, é a proposta, tanto quanto entendi, que é considerada mais equilibrada pelo Grupo de Trabalho. Isso tem uma implicação que o próprio estudo refere, que é de implicar eventualmente um acréscimo de voos nas horas adjacentes, ou seja, entre a meia-noite e a 1, entre as 6 e as 7. E se esse impacto foi estudado e qual é a consequência desse impacto? Para terminar, de facto o tempo é muito curto, relativamente à APA e ao plano de ação de gestão do ruído, de facto o incumprimento do programa de isolamento acústico é evidente e todos nós o conhecemos e temos tratado dele. A questão é saber quando é que ele vai ser de facto concretizado, se é dentro da janela deste plano, deste plano que está em vigor até 2023, todo ou só em parte. E se a ANA, nomeadamente, fez alguma referência como condicionante à concretização deste programa da criação de uma taxa que permita financiar. Ora, o entendimento que nós temos é que a ANA se comprometeu com a APA a executar este programa
nas atuais condições, sem que haja a criação de taxas. Para terminar, a pergunta Sr. muito Deputado. clara é se a APA considera admissível que haja uma condição para a concretização deste programa, que já devia ter sido concretizado, que seja a criação de novas taxas. E permitem-me, a pandemia era precisamente a ocasião para que estas medidas fossem implementadas, porque nós sabíamos que mais Muito tarde obrigado, ou mais Sr. cedo Deputado. havia normalização dos voos e perdemos tempo, e a APA justificou agora que não tinha Sr. medidas Deputado, tem para mesmo que impor. terminar. Termino já. Não tinha nenhum instrumento legal para obrigar, bom, pelo menos para sancionar não tinha, mas para obrigar... O Sr. Deputado disse-me que ia terminar Termino já, há Sr. 15 Presidente. segundos. Terminarei em 10. A pergunta é, no anterior quadro, a APA tinha capacidade de monitorizar a execução do plano e se o fez e que consequências é que tirou dessa manifesta não execução? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia recordar aos Srs. Deputados que temos mesmo de ser estritos, senão hoje ficaremos aqui tarde, noite e madrugada. Não que não estejamos preparados para isso, mas era importante o cumprimento dos tempos. Queria dar a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da 11ª Comissão, o Sr. Presidente da 6ª Comissão, os Srs. Deputados, o Dr. Nuno Lacasta e o Sr. Arquiteto João Brilhante. Obrigado pela vossa presença para o esclarecimento de várias dúvidas que ainda persistem sobre esta temática. Eu gostava, primeiro e antes de mais, de agradecer ao Sr. Arquiteto João Brilhante a apresentação que nos trouxe. Apesar do pouco tempo para a sua apresentação, está bem elaborada, está sucinta e elucidativa do que se pretende. No entanto, o Sr. Arquiteto fez, e bem, o seu trabalho e não é corresponsável com esta decisão, mas ao contrário dos partidos anteriores, eu não vou ser tão simpático com isto, porque o Governo criou em 2020 este grupo de trabalho. Se o Governo em 2020 já tivesse a avaliação estratégica para o novo aeroporto de Lisboa concluída e o aeroporto em construção, não estávamos a ter esta discussão, não estávamos ainda com este problema em mãos. Portanto, isto é um erro de coordenação, é mais um erro do Governo, é algo que se arrasta há anos e anos com manifesto prejuízo para as populações. Naturalmente que o que nos traz hoje a este debate, a esta audição, é a preocupação que temos com a população de Lisboa, por serem naturalmente afetados, uma parte da população, pelo ruído dos voos noturnos. Mas a nossa opinião é muito clara nesta matéria. Há contratos que têm que ser cumpridos. Há mais de 50 companhias aéreas a voar para Lisboa. Há slots que foram entregues a essas companhias e que têm que ser cumpridos. Há trabalhadores que fazem o turno da noite. Vão ser despedidos ou vai haver sobrecarga de trabalhadores escusados durante o período de atividade diurna? Um claro prejuízo para a economia, um claro prejuízo para o turismo. Há muitas viagens que são feitas por questões de saúde, transporte de doentes por via aérea, que muitas vezes, como os senhores sabem, também se faz neste período noturno. Há transportes de carga que têm que ser assegurados. Há importações e há exportações. E isto também é preciso dizer. É lógico que nós podíamos estar aqui com um discurso muito bonito, como fizeram os partidos que me antecederam, e estar a manifestar apenas e só a preocupação com os cidadãos, com as pessoas, que nós também estamos preocupados naturalmente, mas também temos que pôr o reverso da medalha. Não podemos adequar o nosso discurso em conformidade com as entidades que estamos a ouvir. Tem que haver uma clareza e uma uniformidade no que nós aqui dizemos. E o que nós dizemos é, as pessoas preocupam muito. A nossa principal preocupação são as pessoas. Mas também há o reverso da medalha. Também há contratos que têm que ser cumpridos. Também há acordos com as outras companhias. Também há os acordos internacionais. E não vamos parar a Europa, não vamos parar o mundo garantidamente, porque não temos essa capacidade, para proibir os voos noturnos. É impossível
nós queremos o melhor de dois mundos. Portanto, eu, para cumprir também o apelo do Sr. Presidente, vou terminar como comecei. Se o Governo tivesse no seu plano de ação fazer a avaliação estratégica ambiental e não fazer como queria fazer em 2018 no Montijo, em que queria fazer uma avaliação de impacto ambiental simples e avançar para a construção do aeroporto do Montijo. Se fizesse isso de uma forma bastante precoce, que até que já tinha essa avaliação estratégica ambiental feita, preparada pelo LNEC, um grande instrumento de trabalho, e tivesse avançado para a construção do novo aeroporto, fosse ele onde fosse, neste momento não estávamos aqui a ter esta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Duarte Alves. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão da Economia, assim como o Sr. Arquiteto João Brilhante e o Dr. Nuno Lacasta. E, de facto, ao fim destas audições todas, nós ficamos com ainda mais convicção de que, de facto, aquilo que é necessário para resolver esta questão como este problema de fundo é tirar o aeroporto do centro de Lisboa. E para isso era necessário cumprir com a decisão que já estava tomada em 2008 de construção do aeroporto de forma faseada no Campo de Tiro de Alcochete, porque é a única solução que garante a retirada do aeroporto do centro de Lisboa. Porque a solução do Montijo pressupõe que o aeroporto se mantém na Portela indeterminadamente. Era essa a decisão que se estava prestes a tomar, mais uma vez em consonância com os interesses da Vinci, que não tinha interesse na construção do Campo de Tiro de Alcochete, e o Governo aceitou submeter-se à decisão que, no fundo, mantinha na Portela, no centro da cidade, um aeroporto, que é algo que não pode acontecer. Depois, relativamente às medidas de mitigação que, entretanto, são necessárias enquanto o aeroporto continua no centro da cidade, o senhor Dr. Nuno Lacasta referiu que a APA, aliás, a ANA rejeitou no plano inicial qualquer medida operacional, portanto que essas medidas já estariam esgotadas. Gostaríamos de saber se a opinião da APA é uma opinião contrária, de que havia medidas operacionais que podiam ser tomadas, se essas medidas estão ou não a ser implementadas do ponto de vista operacional. Depois, do ponto de vista do programa de reforço acústico de fachadas, de facto, a argumentação de que o período de pandemia foi um período em que deixou de haver voos e, portanto, deixou de se ter atenção a esta matéria, é um bocadinho frágil. Porque se há um momento em que não existe atividade aeroportuária normal, esse é precisamente o momento em que se justificaria um investimento nesse tipo de medidas, porque mais tarde ou mais cedo a atividade aeroportuária havia de voltar e, portanto, aquele era o momento exatamente para se proceder aos investimentos necessários, nomeadamente nas escolas, nos hospitais, mas também nas zonas mais afetadas, nas residências, e essas medidas não estão de facto a ser tomadas. E gostaríamos também de saber o que é que a APA tem feito para promover a que essas medidas de mitigação sejam de facto efetivadas, porque elas não estão a acontecer e a ANA, portanto a Vinci, não está a cumprir com aquelas que são as suas responsabilidades de mitigação dos problemas de ruído. É também referido nesta apresentação do grupo de trabalho que houve em 2019 1.200 violações da legislação, portanto mais de 4.000 voos noturnos fora do horário normal, mas que desses 4.000, 1.200 poderão significar mesmo um incumprimento das regras. Gostaríamos de saber o que é que a APA tem feito perante esse incumprimento, porque também é papel da APA, além de falar com a ANA, de procurar convencer a fazer as medidas, é também o papel depois utilizar os instrumentos que tem, nomeadamente aplicando as coimas necessárias quando há estes incumprimentos, e se foram 1.200 incumprimentos ao longo de um ano, de facto há um papel que deve ser tomado por parte da APA. Gostaríamos de saber o que é que tem sido feito. Por fim, gostaria apenas de questionar o Sr. Arquiteto João Brilhante, porque há aqui uma parte que eu, de facto, tenho alguma dificuldade em compreender na análise dos diferentes cenários. Porque os senhores fazem uma análise dos benefícios, dos custos e depois um saldo entre os benefícios e os custos.
Este cálculo dos benefícios, dos custos é fácil de perceber como é que se calcula. O dos benefícios é mais complicado de perceber como é que se calcula o benefício em termos monetários. Portanto, gostaria de perceber melhor. E também como é que a restrição da meia-noite às 6 tem praticamente o mesmo benefício do que a restrição da 1 às 5. Eu que os custos sejam muito diferentes compreendo, porque de facto é menos 2 horas, mas que os benefícios sejam praticamente os mesmos, custa-me a compreender e, portanto, coloco também a questão para que me possa esclarecer porque é que a diferença... E para terminar, Sr. Deputado. Termino. Nos custos entende-se perfeitamente qual é que é a diferença, na parte dos benefícios fica difícil de perceber que sejam tão semelhantes os benefícios entre uma solução mais restritiva e uma solução menos restritiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da 11ª Comissão, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Economia e quer o Dr. Nuno Lacasta da APA, quer o Sr. Engenheiro no Grupo de Trabalho, e fazer algumas perguntas muito diretas, até para não estar a repetir questões que foram colocadas anteriormente e porque o tempo, sendo curto hoje, merece ser produtivo pelo tema em questão. Há, por um lado, uma avaliação do passado e eu creio que essa avaliação sobre o passado merece respostas mais específicas que aquelas que nós tivemos. Porque percebemos que o aeroporto está sobrelotado, percebemos que atrasos são cotidianos, mas que esses atrasos depois persistam no tempo e se transformem numa parte considerável de voos que vão incomodar as pessoas em momentos que não teriam previsão legal para existirem, isso já é outra matéria e eu creio que, desse ponto de vista, aquele número bastante avultado, de mais de 1000 circunstâncias em que não são devidamente avaliadas, carece de mais explicação e eu peço-vos essa explicação. O segundo aspecto tem a ver com a recorrente fé que, enquanto sociedade, nós colocamos nas transformações tecnológicas. E agora ela vem na vertente de modernização das aeronaves e na redução que putativamente levará aos efeitos dos voos noturnos e na vida das pessoas, porque menos ruído terá menos efeito. Mas, na prática, a informação que nós vamos tendo que vão sendo cruzadas neste contexto, diz-nos que mesmo essa vertente está limitada atualmente a resultados no imediato e gostava de perceber, porque isso faz parte de um dos pressupostos do futuro imediato também, daquilo que nos avaliam, se essa informação está correta ou se não está correta, se há ainda benefícios a retirar dessa melhoria da frota de aviões ou se a premissa é ao contrário, é só permitir determinados aviões em determinadas faixas ou slots horários, porque eu creio que isso também tem aí, afeta direitos já estabelecidos, que são exatamente aqueles que não querem ser colocados em causa com qualquer tipo de alteração, porque há aqui um conflito que gostava de perceber mais pormenores. Terminar com uma constatação que decorre na mais basilar análise da realidade. É que nós, tendo um aeroporto no centro de uma cidade, tem impacto sobre a vida das pessoas. Tendo um aeroporto fora do centro de uma cidade, fora de uma zona com uma população abundante, como é a zona de Lisboa, ou com uma demografia menos pressionante como a que existe em Lisboa, teria menos impactos, quer sobre as pessoas, quer sobre o espaço circundante do aeroporto. E desse ponto de vista, estamos aqui a correr atrás do prejuízo de não haver uma nova decisão para uma nova localização de um aeroporto, atrás do prejuízo de se insistir sempre em soluções que trazem os aeroportos para zonas já densamente povoadas. Eu creio que esse é o problema de fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que tem até 3 minutos para uma intervenção. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, bem como os Srs. representantes da APA, agradecendo desde já os esclarecimentos que nos prestaram até aqui. No entanto, há aqui algumas questões que persistem, porque se por um lado foi dado aqui o exemplo, e até pelo próprio grupo parlamentar do PS, que entretanto não está aqui o Sr. Deputado, mas que referiu que durante a pandemia foi de facto um tempo em que por um lado houve a paragem da redução do ruído, mas por outro lado também durante a vigência
vigência da portaria, que também houve um estrito cumprimento, com exceção de 2 dias. Aquilo que as organizações não governamentais do ambiente nos dizem é o contrário, ou seja, que durante a própria pandemia os decibéis em nível de produção de ruído eram à mesma ultrapassados, o que dá nota de facto de que há aqui um longo caminho a fazer para acabarmos com os sucessivos incumprimentos. Sabemos que é de facto o preço a pagar por termos um aeroporto em pleno centro da cidade, da capital, mas há aqui um prejuízo, por um lado, para a qualidade de vida dos municípios e, por outro, em matéria ambiental, que este período noturno, mas também diurno, acaba por ter, que não pode ser desprezado. E, nesse sentido, apesar dos esclarecimentos que já prestaram e das medidas também que vieram a referir, sobretudo tendo em conta a qualidade de autoridade nacional que a APA assume em matéria de ambiente, importa-nos perceber se, em relação aos limites dos incumprimentos, e verificámos ali que existia um número superior, isto dados que a própria APA nos trouxe aqui hoje, superior a 5.000, portanto, de acordo com o vosso mapa, se concordam que, de facto, tem que ser revisto estes números e se tem que ser densificada a legislação para que se garanta que não continuamos a ter, seja durante o período de produção de ruído noturno ou diurno, estes mesmos níveis que atualmente estão a existir. Depois, por outro lado, falaram nas contornações, mas não nos disseram quantas é que foram tramitadas, e mesmo da apresentação que nos trazem, fala-se num potencial de contornação, mas não dizem se efetivamente foi aplicada alguma coima, qual o número de autos levantados, o que é que está a ser feito nesta matéria, e importava também, Sr. Presidente, que esses esclarecimentos fossem prestados. Depois, em relação ainda à revisão do regime em vigor, com vista aqui a uma restrição das próprias operações do ruído, seja por via da limitação de tipologias das aeronaves ou por limitação de horários em cumprimento, se a APA entende ser de recomendar que, no âmbito da revisão da legislação, seja de facto aqui colocadas mais restrições nesta matéria, e se também não faria sentido para a APA rever no sentido de alargar a própria área de influência do aeroporto, sobretudo as zonas como Alvalade, Entre Campos, Campo Grande, que são fortemente afetadas pelas aterragens, e estudar também medidas compensatórias ou minimizadoras deste impacto, seja, por exemplo, através da criação de um fundo para a comparticipação das medidas de insonorização das casas, porque falou há pouco no projeto bairro, mas a verdade é que todas as medidas que quer a Ana já falou, quer ao nível do projeto bairro, que falou que está na fase 0, continuam a não sair do papel, e temos desde as habitações, desde também as universidades durante o período diurno a queixarem-se do ruído produzido, e até mesmo zonas hospitalares na sua circundância dos voos, que têm que, de facto, ver mitigadas estas produções de ruído. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE, Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção até 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Boa tarde a todos e a todas. E boa tarde também aos senhores representantes, tanto do Grupo de Trabalho como da APA. Eu gostaria de saber, tinha 2 perguntas para o Grupo de Trabalho inicialmente. Uma tem a ver com o cálculo dos custos que a situação, portanto, dos voos noturnos tem, não só para a saúde, mas também para outros fatores que me parece não terem sido contabilizados, como, por exemplo, os preços do imobiliário, a produtividade e por aí afora. Portanto, até que ponto, quando comparamos aquilo que perdemos ao excluir voos com, digamos, o retorno económico que esses voos têm, não estamos a perder aqui ainda uma parte considerável dos custos que os próprios voos têm. E se acha que mais trabalho poderia ser feito a esse nível de identificação desses custos. Gostaria de perguntar também, a maior parte dos aeroportos comparáveis que estão no vosso relatório têm períodos de exclusão que vão das 23 às 6, não é? E o cenário mais favorecido que aqui nos foi apresentado iria da 1 às 5, se não me engano. Portanto, o que eu queria perguntar é até que ponto a determinação da baliza horária na qual se deveriam excluir os voos pode ser influenciada também pela nossa diferença horária em relação aos aeroportos europeus, o que significa que os voos acabam por chegar sempre influenciados por essa diferença horária, e se conseguíssemos expandir 1 hora, se seria preferível anteciparem 1 hora o início do período de exclusão ou, digamos, prolongarem 1 hora o período de exclusão. Para a APA, em janeiro, a Ana disse-nos que estava a trabalhar com a APA e também com o Ministério do Ambiente no sentido de determinar
no fundo, fazer a discussão dos mecanismos de financiamento para os planos de isolamento que estão no plano de ação de gestão e redução do ruído para o aeroporto Humberto Delgado, que era um plano que deveria ser para o período 2018-2023, só foi aprovado em 2020 e preocupa-nos só agora que estarem a ser discutidos os mecanismos de financiamento. No fundo, são 3 subperguntas. O financiamento que a Ana referiu para o isolamento acústico vem dos 4,5 milhões de euros que já estavam previstos no plano. Em que ponto é que está esta discussão dos mecanismos de financiamento com a APA e com o Ministério do Ambiente? E uma vez que o plano está muito atrasado, nós tivemos aqui a Associação Ambientalista Zero que dizia que isto já merecia que a APA tivesse avançado com uma contraordenação. Isso foi considerado pela agência? Está a ser considerado pela agência? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabando agora então as intervenções desta ronda única dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Tenho agora as 2 entidades 15 minutos cada uma para fazerem uma resposta global às intervenções dos vários grupos parlamentares e dos deputados únicos. Pela mesma ordem, imagino, como entender. Tem a palavra. Sr. Deputado, Sr. Arquiteto João Brilhante, tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. De facto, é importante nós começarmos por avaliar, ou seja, este estudo vem no sentido de avaliar uma infraestrutura aeroportuária que está no limite da sua capacidade, mas também envolvente a população envolvente no aeroporto. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, é pessoalmente muito gratificante saber que o relatório teve boa recepção entre os especialistas ambientais e técnicos, portanto isso é muito gratificante para nós e para o grupo de trabalho, o que indica que o estudo cumpriu com os objetivos e entregou aqui medidas claras e objetivas para se poder, de certa maneira, ter aqui material para poder trabalhar e avançar para um novo capítulo do aeroporto de Lisboa e desta temática do ruído. É importante também, ou seja, o tema que abordamos aqui hoje é um tema bastante complexo, que exige também soluções complexas. Eu já passo a todas as dúvidas que me foram apresentadas ao trabalho, espero conseguir responder a todas, mas eu acho que para tal eu acho que é importante salientar que foi necessário criar aqui uma equipa multidisciplinar, portanto tiveram várias entidades dentro do grupo de trabalho que conseguiram, de certa maneira, avaliar e trabalhar as informações que temos hoje para poder dar uma resposta que temos apresentada aqui neste relatório, para poder, de certa maneira, o Governo poder decidir e avançar com as medidas. Eu tomei nota aqui das perguntas que foram feitas, eu vou tentar responder a todas, eu sei que o meu tempo está a contar ali em cima. Este grupo de trabalho realizou, ou seja, foi realizado segundo uma abordagem equilibrada, e foi isso sempre foi nesse foco que conseguimos trabalhar, técnica e científica, o que era necessário para lidar com toda esta matéria tão complexa. Ou seja, o ruído aeroportuário não é uma coisa fácil de lidar e por tal, vou tentar, de certa maneira, poder responder a todas as perguntas de uma maneira que eu acho que seja justa. Não é fácil para já ter uma posição hoje em que... Não é fácil, não. É fácil ter uma posição hoje em que temos um relatório em que nos indica exatamente o que fazer. Portanto, em relação... Ou seja, houve aqui uma primeira pergunta sobre o que era exatamente o hard curfew. O hard curfew é um período noturno com restrições de voos coordenados. Portanto, não existem voos estimados ou previstos para esse horário. No entanto, eu acho que é importante, nesta sede aqui, indicar que o aeroporto é um aeroporto alternante, por cima do nosso espaço aéreo coordenado pela nave, passam bastantes aeronaves diariamente.
este aeroporto é um alternante e tem que garantir segurança para todos esses voos caso haja algum problema. Portanto, respondendo, o Arte Carfio é um espaço, um período sem voos coordenados, mas terá que estar aberto para qualquer eventualidade de segurança. Em relação aos procedimentos NADP1 e o alinhamento da pista, isto são procedimentos técnicos de redução de ruído, são procedimentos que são conhecidos no meio da aviação, portanto, neste momento não estavam implementados no aeroporto e vão ter um impacto muito grande, especialmente na região de Santiria da Azóia, que vai afastar todo o ruído dessa zona, como a isófona que apresentei explica. Em relação à situação da avaliação do impacto na saúde, ou seja, foi contratada para este grupo de trabalho uma entidade que é um centro de investigação, desenvolvimento e inovação, que fez toda uma revisão de toda a informação e todos os estudos que existem a nível europeu. Ou seja, não existe nenhum estudo nacional que trabalhe o ruído. Foi necessário ir à Agência Europeia do Ambiente buscar toda uma série de estudos que quantificam esses impactos. E estamos a falar ou seja, quando questionam como é que a saúde entra dentro dos benefícios, neste caso nos benefícios, porque há uma redução nestes cenários e um aumento de benefícios, estamos a falar, ou seja, foram introduzidos, como podem ver nas fichas, ou seja, nos resumos dos cenários no grupo de trabalho, nós temos incluídos, em termos de saúde, fomos além até do próprio ruído. Portanto, tratou-se da incomodidade, portanto, um pouco a incomodidade que a população tem e depois também a falta de concentração e por aí fora, portanto, está tudo incluído neste ponto. Temos, em termos de benefícios na saúde, sim, temos de poluição no ar e temos de emissão de CO2. Portanto, todos estes valores foram mesurados e foram incluídos dentro do estudo através destes estudos especializados. Em relação ao night curfew e à questão colocada aqui sobre o impacto que tem as aeronaves que até agora tinham direitos históricos, dos slots históricos, que devem passar para as franjas. As franjas nós chamamos da meia-noite à 1 e das 5 às 6. Esses voos vão ter uma migração, portanto há uma parte... É para dizer que isto está incluído no estudo e essa migração para as franjas está também contemplado no estudo que temos aqui em todos os cenários. Pronto, um pouco já falei aqui de toda a parte do cálculo dos benefícios. Cumpre-me a mim dizer também que a entidade que fiscaliza o cumprimento das restrições é a ANAC. Portanto, todos os voos que entram em incumprimento no período noturno é a ANAC que trata esses incumprimentos e que fiscaliza e que, de certa maneira, portanto, eu tenho aqui a informação que, relativamente à situação dos incumprimentos, portanto, em 2019, portanto, vamos reportar a 2019, que é o ano em que teve por base todo este estudo. Relativamente à situação dos incumprimentos no período noturno do aeroporto de Lisboa, foram reportados à ANAC em 2019, nós temos 1.184 incumprimentos reportados. 63 deles, 5%, foram arquivados, 67%, portanto 6%, aguardam esclarecimentos e temos 1.054, portanto quase 90% deles deram origem de processos de contraordenação pela ANAC. É importante também dizer que estes processos de contraordenação, eles são agrupados em conjunto por companhia aérea. Portanto, no total foram instaurados 153 processos
de contraordenação em conjunto, portanto, respondendo aos 1054 processos que temos em mãos. Bom, resta-me também dizer que, em termos da abordagem que temos, ou seja, todas as alterações que forem realizadas de redução de capacidade em relação ao ruído, elas têm alguns trâmites jurídicos indicados pela Comissão Europeia que devem ser realizados. Esses trâmites são, ou seja, o Estado português, enquanto membro da União Europeia, está obrigado a cumprir o direito e, por tal, é preciso aqui indicar que existem aqui alguns trâmites a executar. Eu, se calhar, utilizo aqui a apresentação, desculpem lá, que eu vou já direto ao assunto. Portanto, a decisão do Governo para implementar qualquer medida das 4 medidas que temos em mãos, ela primeiro tem que ser estudada e depois tem que ser apresentada à Comissão. Portanto, há um período de análise do relatório dessas medidas, depois há uma consulta pública que é necessária fazer, a preparação de notificação à Comissão Europeia e, por fim, uma notificação antes, ou seja, tem que ser 6 meses antes, uma notificação de declaração de capacidades, o que vai fazer com que haja uma consulta ao Comitê de Coordenação e depois sim uma implementação das mesmas. Portanto, todo este processo de implementação destas alterações, ou seja, do Regulamento 598 de 2014, ele é obrigado a fazer uma análise equilibrada e, por tal, o Grupo de Trabalho já fez, através deste relatório, o primeiro passo dessa avaliação equilibrada para se poder implementar qualquer solução que, a nosso ver, é bastante importante e foi nesse sentido que fizemos aqui todo o desenvolvimento do trabalho. Em relação ao fuso horário do hard curfew, ou seja, ele foi estimado, portanto, a situação do aeroporto de Lisboa é sabido que tem esse problema, portanto, nós temos uma desvantagem em termos de fuso horário com a Europa, o que faz com que seja bastante importante a primeira onda de descolagens perto das 6 da manhã e também todas as chegadas, essas sim vão alimentar os hubs europeus e vão garantir a conectividade do aeroporto de Lisboa, que também é muito importante, não tive tempo de falar sobre ela, mas é bastante importante. Acho que é importante, de certa maneira, nós conhecermos exatamente os fatores que estão em cima da mesa para todas estas decisões. Portanto, o fuso horário está e foi introduzido em todas estas as análises que fizemos. Sabemos que estamos em desvantagem em relação à Europa, mas, no entanto, o hard curfew da 1 às 5 dá a possibilidade das 5 às 6 de se resolver todos os voos que são necessários para garantir essa mesma conectividade. Eu acho que eu respondi a tudo. Não sei onde é que está o meu tempo. Ainda tenho... Acho que... Agora o Sr. Presidente da APA tem mais tempo agora. E tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados. Vou tentar, evidentemente, responder às perguntas que foram feitas, as que consegui entender, e se assim não for, obviamente o erro será meu. Primeiro, Sr. Presidente, se permite uma primeira nota, aliás, na última reunião da Comissão de Economia, tive o gosto de participar, só para recordar, na altura fiz referência que a Agência Portuguesa do Ambiente, nas centenas de milhares de autorizações, pareceres que emite anualmente, o nosso nível de cumprimento de prazos aproxima-se dos 90% e muitos %. Gostaria de, nesse sentido, de reiterar esse facto. É verdade, também disse na altura, muitas vezes, todos sabemos, somos pessoas crescidas, salvo seja, que muitas vezes somos julgados pelas situações, ainda que minoritárias, em que não conseguimos cumprir prazos. Mas que o nosso dia-a-dia é de cumprimento de prazos, sobre isso não há mais pequena dúvida, sai-nos do pelo, gostaria de
recordar essa informação, esse facto. Várias perguntas foram feitas sobre, no fundo, como é que vamos, no fundo, agora aplicar este novo regime sancionatório que não existia anteriormente. Como imaginam, Vossas Excelências, a Agência Portuguesa do Ambiente, durante vários anos, nas suas competências, naturalmente, e no âmbito da interação que foi fazendo com as tutelas várias, foi clamando por esta competência. Porque decorre, logicamente, do ponto anterior, que é, havia competência no sentido de acompanhar o desenvolvimento e fazer aprovar um plano de ação, mas sem esta componente, evidentemente, que estávamos perante um regime com uma manifesta falha que precisava de ser corrigida. Ela foi corrigida este ano. Isto significa que nós temos que ser capazes agora, do ponto de vista jurídico, de olhar para os factos que são relevantes a partir do momento em que entra em vigor este mesmo diploma, porque, como sabem, normas sancionatórias com efeito retroativo em si mesmo seriam um tema de litigância que não queremos aqui entrar. Mas disse na primeira intervenção, e reitero, que a APA, na avaliação de cumprimento do plano de ação, zelará por esse mesmo cumprimento e agora com a possibilidade, se for caso disso, de acionar o regime sancionatório. Falo-emos de forma perfeitamente objetiva e teremos todo o gosto de ir informando, evidentemente, nomeadamente estas comissões, bem como o público em geral, dessa mesma matéria. Ponto número 1. Ponto número 2. Foi referido também a questão do período da pandemia. Eu gostaria de clarificar algo que disse. Eu não disse que as medidas não foram implementadas durante aquele período por causa da ANA ou por causa da APA ou por causa de quem quer que fosse. O que eu disse foi que, objetivamente, durante a pandemia, e nem sequer disse que havia uma relação disto com a diminuição de voos. Eu fiz referência a esse facto. Mas a razão de fundo para as medidas não terem sido implementadas é muito simples e é prosaica, quer queiramos, quer não. Não havia condições físicas para o fazer. Imaginem o que era instalar janelas duplas ou triplas no Hospital de Santa Maria, quando estavam milhares de pessoas a serem, na altura, tratadas por Covid. Portanto, este facto é objetivo e aí eu estou de acordo com todos os que dizem, eu próprio fiz referência a isso várias vezes, que era importante irmos conseguindo, na medida do possível, preparando o futuro. E aquilo que foi feito, gostaria de reiterar, certamente passível de críticas, foi durante o ano de 2022 trabalhar junto da ANA Aeroportos, nomeadamente, no sentido de poder pôr em cima da mesa um conjunto de procedimentos que já descrevi relativamente ao acionar do programa, como é que se recorda agora? Programa Bairro, aliás, exatamente. Terceira nota, e que me parece da maior relevância também termos presente. Isto vale o que vale, na medida em que, como em tudo na vida, fala-se de abordagem equilibrada, fala-se de constelação de interesses, fala-se de pesos relativos das diferentes protagonistas, digamos assim, mas podem também, senhores e senhores deputados, estar absolutamente conscientes do seguinte: quem andou anos e anos, nomeadamente, clamar por medidas operacionais, como fazendo parte deste menu de medidas para reduzir o ruído nos aeroportos de Lisboa, entre, digamos assim, as entidades que fizeram referência a isso, estava claramente a APA. Quando eu há pouco disse que a ANA Aeroportos nos foi, nas sucessivas iterações das diversas versões do plano de ação que foi sendo apresentada, dizendo que não havia capacidade para implementar medidas operacionais, isto decorria de dois factos. Em primeiro lugar, porque dizia de facto, em tempos, que as aeronaves estavam num ciclo de renovação que ainda ia demorar. Vemos hoje, como aliás foi aqui referido, esse ciclo está em pleno desenvolvimento. E temos agora que assegurar que ele prossegue. Foi aquilo que foi dito e o grupo de trabalho sobre isso deixou muito claro que neste momento as aeronaves estavam, as companhias que utilizam os aeroportos nacionais, nomeadamente, já estão com esse ciclo em andamento. Ponto 1. Ponto 2, mais relevante ainda. E não tenho certeza que isto tenha ficado muito claro ou que seja muito patente para toda a gente. E é o seguinte: a ANA, enquanto operadora dos aeroportos, gestora da infraestrutura, relaciona-se com um conjunto de outros agentes. E ela própria referia que tinha alguma dificuldade em fazer impor algumas destas medidas operacionais e que algumas não dependiam de si própria. Agora, com o regime sancionatório,
temos, pela primeira vez, a possibilidade de ligar pontas. Isto é, pela primeira vez temos a possibilidade de... Isto prende-se com uma outra pergunta que foi feita, tem a ver com a questão financeira, económico-financeira associada à implementação das medidas constantes do Plano de Ação. Insisto neste ponto, iremos exercer na plenitude as nossas competências cometidas por lei quanto a esse mesmo regime sancionatório. Sobre a pergunta associada aos custos, para as medidas que estão em cima da mesa e, como disse já, a implementação, objetivo, assinatura de protocolos ou contratos até ao final do primeiro semestre, início da implementação física durante o segundo semestre, e aí é ver disponibilidade de materiais, sistemas de contratação e tudo mais. Parênteses. Se esta medida estivesse a cargo de implementação de uma entidade pública, iríamos estar vários anos à espera da contratação pública. E, portanto, suponho que estaremos todos de acordo que este mecanismo, assim, tem mais execuibilidade potencial. Mas o que é importante referir é que este pacote, neste ano fiscal 2023, está já assegurado por parte da ANA. Não há dúvida que persiste uma discussão a propósito de mecanismos económico-financeiros associados a esta matéria. Ela corre os seus termos, não tenho informação para prestar neste momento sobre essa mesma matéria. Mas uma coisa é certa, voltando àquilo que é a nossa competência direta. Do ponto de vista de implementação das medidas constantes do Plano de Ação, a Agência Portuguesa do Ambiente tem um interlocutor, ANA. E esse interlocutor tem que assegurar essa mesma execução. Se não ocorrer, voltamos ao debate sobre o regime sancionatório e não deixaremos de exercer as nossas competências nessa matéria. Foi já respondida à questão associada aos impactos na saúde humana e tudo mais, é muito importante que tenha sido feita, já se me permitem referir, e a resposta é exatamente essa. Uma abordagem equilibrada supesa prós e contras, e esse foi muito importante, foi um elemento muito importante de ponderação, que permitiu escolher aquele cenário nomeadamente, mas que deixa claro que esse cenário não foi um cenário que pôs de parte os custos e ou os benefícios em termos de população. Mas aqui eu retomo um outro ponto, que fiz referência na minha nota inicial. Tem a ver com a questão da relação entre as medidas propostas pelo Grupo de Trabalho e as medidas constantes do Plano de Ação. E gostava de insistir neste ponto. As medidas de isolamento acústico são para manter. As medidas de isolamento acústico, esse debate, se pensarmos um pouco, é verdade que algumas entidades, certamente as ONGs, pouco mais do que isso, devo dizer. A autarquia de Lisboa, a espaços, mas a verdade é que as medidas de isolamento acústico durante muito tempo eram uma espécie de abstração para toda a gente, mas não era uma abstração para a Agência do Ambiente. Que, durante anos e anos e anos fomos insistindo que fossem, ou fomos tentando insistir que fossem implementadas, e foi preciso um debate sobre outro tema, que não é do aeroporto de Humberto Delgado, na circunstância atual, para de repente passarem-se uma medida que as pessoas começaram a percepcionar como, se calhar faz sentido, de facto, pensar na proteção física das pessoas mais diretamente influenciadas. Creio que estamos neste momento num ponto que não tínhamos estado no passado, mas, insisto, têm que ser complementadas com as medidas a resultar da implementação do plano dos resultados do grupo de trabalho e das suas recomendações que vierem a ser aqui referidas. Uma outra matéria, para terminar, pré-terminar, aliás, que gostaria de voltar a chamar a atenção, no que diz respeito à gestão dos voos noturnos e ao sancionamento dos voos noturnos, como foi referido, a competência está cometida à ANAC, a competência da APA é lá pela implementação do Plano de Ação e o que lá constar, mas ainda assim, justamente para tornar visível perante as populações os voos noturnos que ocorriam e as excedências que poderiam ocorrer, que consta do Plano de Ação e já está implementada, como disse há pouco, o website, o sítio de internet onde está isso bem visível. Certamente poderá ser melhorado, é uma matéria que acompanhamos em permanência, mas a verdade é que já está implementada. Sr. Presidente, eu tenho algum tempo e, portanto, aproveitaria, muito pouco, eu sei, mas aproveitaria, se me fosse permitido, para fazer, à guisa de conclusão, 5 pontos que gostaria de deixar aqui. Na Comissão de Ambiente estou mais habituado, eu tenho por hábito, sempre possível, fazer umas conclusõezinhas, vou fazê-las, se me permitir. Por favor. Então são 5. Algumas das matérias, aviso já, vão ser repetições do que foi dito anteriormente, mas de forma estruturada, atrever-me a dizer o seguinte. Número 1. Obviamente, os resultados do grupo de trabalho dos voos noturnos vieram permitir identificar a possibilidade de tornar efetivo um conjunto de medidas operacionais com as quais será possível reduzir a população exposta a níveis de ruído excessivo, como aliás há pouco referimos, na casa dos 40%. Sendo que a APA está, obviamente, também reitero este ponto, alinhada com as conclusões deste mesmo grupo de trabalho. Recomendamos, por isso, genericamente,
a implementação das recomendações do Grupo de Trabalho, baseadas num cronograma objetivo e em conjugação com o novo ciclo do Plano de Ação do Aeroporto Humberto Delgado, que agora decorre. Isto quer dizer, vai ter que haver aqui um alinhamento, tendo em conta o efeito de arrastamento resultante da pandemia, entre o fecho deste Plano de Ação e o início do próximo, de forma que isto seja simbiótico e que não sobrem matérias e que seja possível executar fisicamente um conjunto de ações. Consideramos, por isso, que será fundamental para o sucesso deste processo que o mesmo seja acompanhado em permanência e de forma articulada entre particularmente os Ministérios de Infraestruturas e do Ambiente, a APA, a ANAC, etc. Estamos, obviamente, disponíveis para essas tarefas. Consideramos necessárias, aliás, foram referidas anteriormente e também no âmbito desta reflexão, consideramos necessárias medidas legislativas e regulamentares para a implementação, enfim, deste conjunto de medidas, é inerente a este exercício, e, em particular, no respeitante à questão das medidas operacionais. Uma das razões para as ditas medidas operacionais não terem sido algumas delas implementadas teve a ver com o seu caráter voluntário. E creio que há aqui espaço para algo um pouco mais obrigatório para efeitos de assegurar que ocorre. Obviamente terá que ser sempre calibrado do ponto de vista técnico e ao abrigo de uma análise equilibrada, como se chama. Eu acho que é uma tradução literal do inglês, balance approach. A liderança deste processo cabe, obviamente, e nos termos da lei, ao Ministério das Infraestruturas, permanecendo a APA disponível para colaborar, como sempre. O desenvolvimento das ações, ponto 4, do Programa Bairro, concretamente do isolamento da fachada de edifícios públicos de uso sensível, mantém-se atual e indispensável, depois da pandemia e da retoma da atividade aeronáutica, que já se registra e que se encontra próxima de valores de 2019. A ANA assumiu avançar este ano com a intervenção nos edifícios mais sensíveis, como referi, escolas e hospitais, com a meta de conclusão dos protocolos de intervenção com entidades beneficiadas até ao final do primeiro semestre e início de obras no segundo semestre do corrente ano. As despesas próprias. A APA continuará o acompanhamento de proximidade, agora reforçado pela possibilidade de aplicação do regime sancionatório referido repetidamente nesta sessão. Por fim, gostaríamos de realçar a necessidade da aplicação de medidas preconizadas no Grupo de Trabalho de Voos Noturnos e da continuação do Programa Bairro e do isolamento de fachadas de edifícios privados no novo ciclo de planeamento de gestão do ruído no aeroporto Humberto Delgado e é isso que continuaremos afincadamente a trabalhar. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Muito obrigado. Queria agradecer aos dois convidados que tivemos aqui nesta audição e encerrar esta audição e continuaremos em menos de 5 minutos com a audição seguinte ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e ao Sr. Ministro das Infraestruturas sobre os limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo, que foi feito a requerimento do PAN. Dou por encerrado os trabalhos. Obrigado.